Hoje vamos começar um programa novo sem a participação do nosso protagonista. Hoje nós estamos só o Star, o Alt não veio. Mas nós vamos tocar do mesmo jeito. Hoje nós temos 2 convidados maravilhosos, meus colegas de conselho e colegas da vida. Pessoas com deficiência e que hoje vai trazer um pouco para nós sobre a vivência deles. E eu queria que eles se apresentassem. Ricardo, queria que você falasse um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Que prazer estar de volta no All-Star. Eu já tive a honra de participar no ano, acho que foi em 2024, se eu não me engano. Foi o ano passado. Foi. Tive a honra de participar. Foi um podcast muito legal, muito agradável. E felizmente deu uma boa audiência. E assim, gente, antes de continuar, eu quero que vocês curtam bastante esse podcast, cliquem no curtir, compartilhem, divulguem, para que as grandes entrevistas, o que tem sido feito aqui, seja divulgado para cada vez mais pessoas. Bom, Lília, eu Fala seu nome. Sou deficiente visual, congênito, me chamo Ricardo Alexandre Vieira, sou servidor público do estado do Paraná, sou para-atleta de goalball e sou estudante de jornalismo, estou no 2º ano de jornalismo também. E é isso aí, de acordo com o podcast, com o decorrer do podcast, a gente vai conversando. Luiz, conta para nós um pouquinho. Fala seu nome. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, Lilian. O Ricardo, né, já tinha falado que tinha participado aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você, uma pessoa, né, minha amiga, uma pessoa especial. E num podcast também super especial. E também falar igual o Ricardo, pedir para as pessoas curtirem, né, divulgarem, porque é muito importante. E é um trabalho magnífico. Eu sou o Luiz Antônio, sou deficiente visual desde nascença, atrofia bilateral do nervo óptico, eu sou servidor público, sou para-atleta também e gosto muito de tecnologia, principalmente tecnologia assistiva para pessoa com deficiência. Nossa, que legal. Você falar em tecnologia assistiva, acho que a gente já começa falando sobre isso também, né? Porque da outra vez que o Ricardo veio, aí ficou todo mundo prestando atenção, principalmente com relação ao telefone, né? Para gente que convive com vocês, e eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar com vocês mais do que muita gente que está junto com a gente. Mas é uma oportunidade única para mim. E eu falo assim, que sempre que a gente está em algum lugar, as pessoas que estão em volta, eu fico observando o comportamento das pessoas. Né? Porque assim fica todo mundo admirado de ver o como vocês funcionam, porque assim é um funcionar de pessoas normais, né? Muitas vezes a gente está nas ruas, aí ponto de ônibus, ou tem um bar, alguma loja, alguma coisa, você está mexendo no celular e você não está vendo. Mas a gente percebe, e algumas pessoas comentam depois que as pessoas chegam até a colocar a cara na frente do celular para ver você mexendo, que a gente tão admirado que elas ficam. E até por isso que a gente usa a tela escura, né? Porque se de repente você está fazendo alguma coisa de banco, alguma coisa, é complicado. Mas as pessoas têm essa curiosidade mesmo. E assim, o celular para nós, enquanto o celular, né? A tecnologia assistiva, mas primeiro veio com os computadores, né? No caso, falando de tecnologia mesmo, né? Veio com os computadores, depois... Hoje em dia, né, já faz um tempo com os celulares. Nos dá uma independência muito grande mesmo, da gente poder fazer as nossas coisas, pagar nossas contas, cuidar das questões da finança mesmo, de maneira independente, sem contar nas questões acadêmicas e tudo mais, né, Luiz? Eu acho que a tecnologia, a tecnologia aí, no caso a gente está falando aqui de tecnologia assistiva, que é para assistir a pessoa com deficiência, seja visual, seja baixa visão, que aí a gente tem a lupa, enfim. Mas falando da visual, que é a que eu e o Ricardo a gente utiliza, eu aprendi o computador em 1996, gente. Então, era uma criança. Primeiro que eu. Era uma criança, eu tive a oportunidade de conhecer o computador em 96, num centro que tinha aqui em Maringá, CMADV, extinto, né? Uma pena. Mas era muito importante para reabilitar pessoas cegas, já que tinha uma certa idade, e inserir as crianças, né, e os jovens no mundo. E aí inserir, a gente fala em tudo, tá? Inserir, ensinando a pessoa atividades da vida diária, ensinando o braille, ensinando o computador. Então, falando sobre o computador, eu aprendi em 96. Mas ainda não tinha internet nessa época. Não, era Tava começando era no MS-DOS. Mas no que ele te auxiliava? Naquela época, o que o computador auxiliava vocês? O que o computador me auxiliava na época? Eu escrevi um texto em braille, certo? E eu poderia escrever um texto no computador.
E a diferença de você escrever um texto em braille e um texto no computador é que o braille, eu dependia de uma outra pessoa que enxergasse para transcrever um exemplo. Eu escrevi ali um texto sobre, naquela época, uma criança, né? Um texto sobre o futebol, Pelé, enfim, eu gostava muito do Pelé. E se eu escrevesse em braille, eu precisaria de alguém para transcrever esse texto, a gente usava esse termo, usa até hoje, e aí para outra pessoa que não tenha deficiência conseguir ler. No computador, era uma facilidade, porque eu escrevia e o computador, por mais que você use o sistema de voz, a letra é a mesma. Não existe distinção de sistema de letras. Você não usa o teclado? Uso o teclado normal. Eu lembro que eu aprendi a digitar, era assim, ó. Você colocava a mão esquerda aqui, na bolinha ali do F, que no F e no J tem uma bolinha. Você pode perceber. Aí ela me ensinou assim, você colocava o dedo indicador no F, indicador no J. Posicionou aqui, o que vem do lado direito do F, gente? É a letra D. Na mesma fileira, vocês podem perceber, a letra D. Então ela fazia assim, do lado direito do F, D. Do lado direito do D, o S. Do lado direito do S, o A. Então aí começou assim. Aí depois ia pro J. J, K, L e C, I, na época era o 2 pontos. Não era o cedilho. Eu acho tão velho que o teclado naquela época era 2 pontos. Galera, depois era triste. Agora mudou, graças a Deus. Agora é o cedilho, enfim. Mas eu acho que... Até porque as letras no teclado, elas não são na ordem alfabética, né? Não, mas assim, tem todo um posicionamento de mão. Então, é a mesma coisa. Isso tudo, Lilian, foi assim, algo que pra mim, o Luiz me fez usar um computador, porque naquela época o Ricardo também, a tecnologia ela tinha começado na área de acessibilidade. Ela era muito, assim, muito limitada, era coisas assim, tipo, era um programa ali que falava, era um editorzinho de texto, né? Então, eu acho que para mim facilitou, porque a tecnologia depois cresceu. Veio um leitor que depois ele começou a ler a tela do Windows. Então ele já fez a integração pra gente, por exemplo, mexer, por exemplo, no MSN. Pô, eu lembro a primeira vez que eu mexi no MSN, gente. Que é algo simples para a maioria das pessoas que usava na época, mas pra gente que precisava de um leitor de tela, uma síntese de voz ali, era algo que era fantástico. Então eu lembro que acho que foi até o Ricardo que me ensinou na época, ele falou, Luiz, entra nesse aqui, usa esse leitor aqui, o Monityvox na época, é um leitor bem simples e né, já ultrapassado, mas enfim. E a digitação, graças ao CMADV que eu aprendi como criança. Hoje em dia eu digito assim, sem usar... Então eu vou falar uma coisa bem triste para você. Eu digito com a mão direita, eu digito o teclado inteiro, e com a mão esquerda eu só aperto com o dedo. Não, eu não consigo. Então assim, eu não aprendi e eu não tenho habilidade. Eu vou rápido, mas eu vou com uma mão só. É que pra gente que é cego, é importante você colocar sensibilidade. é que colocar os 10 dedos nas teclas e digitar da maneira correta, porque o que acontece? A pessoa que enxerga, se ela quiser digitar com 2 dedos só, ela tá vendo a tecla, então ela vai batendo. A gente, como nós somos, né, não vemos a tecla, se você for ficar procurando a tecla para escrever, você vai bater o dedo, vai escrever no lugar errado. Então as mãos posicionadas te permite isso. E só completando, Luiz, você aprendeu o DOSVox em 96. Eu fui em 95 quando ele foi trazido para o Maringá. Aí. Na época, os computadores não existia nem placa de som. Tinha que ter uma pecinha aqui atrás do computador para aí ligar uma caixinha de som para produzir o som. Chamava sintetizador, uma plaquinha de sintetizador de voz que você colocava no computador. Você tinha que comprar para poder usar o som no computador. Naquele tempo nem se falava. Mas e aí, esse som era o quê? Ele conversava? Não, ele era igual é hoje. Você a partir do momento que você ligava o DOSVox, você aperta a letra. Tudo que eu vou escrever A, eu aperto o A, ele fala. B, ele fala. Se eu coloco um texto, ele lê o texto, normalmente. A diferença de antes para hoje, Lilian, é que antes, naquela época, esse DOSVox que o Ricardo está citando aí, ele era um sistema à parte. Então, ele era um programa para cegos. Se chamava DOSVox, e ele rodava dentro do DOS e depois, posteriormente, dentro do Windows. Se fosse hoje em dia, você ia falar assim, eu vou instalar o DOSVox, literalmente. Hoje em dia, os cegos eles já utilizam os leitores de tela, que eles funcionam como um auxiliador. Ele não é um programa que funciona independente. Ele só faz a síntese de voz de todo o sistema Windows. Então, hoje em dia, o cego ele usa o Excel, Word, PowerPoint,
e o navegador Chrome, o Firefox, o Safari, enfim, como todo mundo, qualquer coisa. Só para você entender, assim, o DOSBox, tanto que até hoje ele tem muita gente ele usa, existe eu ainda. utilizo ainda algumas coisas. Ele é um sistema, chama-se até inclusive um sistema operacional que funciona dentro do Windows, porque ele tem editor de texto próprio, navegador próprio do DOSBox. Só que hoje em dia, sim. Eu, por exemplo, faço faculdade EAD. Se eu fosse para fazer essa faculdade toda só usando o DOSBox, mesmo com esse Monitorvox, que é o leitor de tela que o Luiz falou que existe, eu não conseguiria. Não é possível mais. Para eu fazer meu curso superior hoje, eu tenho que fazer utilizando o leitor de tela, porque eu acesso as páginas igual as pessoas sem deficiência. E leitores de tela nós temos o NVDA, que é um leitor gratuito, e tem o JAWS, que esse já é pago. Mas, enfim, só para sintetizar para vocês, o que é um leitor de tela? É exatamente o que o Luiz falou. Ele lê o que está na tela. Então, eu não faço o meu texto num outro editor de texto. Eu faço Posso fazer no Edvox? Posso. Mas, se quiser, eu faço no Word. Para navegar nas páginas, eu uso o que você usa. O Chrome, enfim, Firefox. E outra coisa, mesmo os textos que eu faço no editor de texto do DOSBox, eu tenho que jogar eles para o Word para formatar. Porque aí sim, quando você faz um trabalho acadêmico, tem aquela questão das normas da BNT, né? Então, com o Edvox é mais complicado. E é isso, e a tecnologia nos propicia isso daí. Só concluindo aqui, Luiz, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é que você aprendeu enquanto criança. Eu aprendi o DOSBox na época para trabalhar. E quando começou o curso, Lilian, de DOSBox, teve alguns cegos que na época trabalhavam no mesmo local que eu, falavam que não queriam fazer porque não ia dar em nada aquilo lá. Eu fui um dos poucos que fiz, e depois fui trabalhar com computador, na produção de material em braille, que daí a gente digitava nesse programa e imprimia em braille, e aqueles cegos que não quiseram fazer, tiveram que aprender comigo depois. Porque... Tem uma curiosidade também, que você falou do braille, nem todo cego lê braille. Nem todo cego lê braille. É porque hoje, Lilian, hoje está tendo, até vou falar isso, até ia falar, antigamente, nessa época que eu aprendi o NVDA, o DOSBox, em 96, o braille era o sistema mais utilizado. Por quê? Porque o cego, ele realmente precisava ler, ele aprendia sempre o braille, tinha ali os centros que ensinavam, enfim. Hoje, o que acontece muitas vezes, tá? É um jovem ali de 12, 13 anos, e ele já é ensinado direto no computador. Eu sou fã da tecnologia, gente, sou fã mesmo. Eu, inclusive, quero trabalhar com isso. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se você não aprender o braille, como que você vai, na tecnologia ali, trabalhando com um sintetizador de voz, ele às vezes não vai soletrar todas as palavras para você, tá? Então você vai ouvir, ele, por exemplo, ali está falando assim, um exemplo aqui, o goalball é uma prática para deficientes visuais, ok? Falou ali e tal, você vai entender que falou, você vai conseguir ler o texto, só que, por exemplo, como que se escreve a palavra deficientes? O próprio goalball. Como se escreve goalball? Então, o que eu vejo hoje em dia é crianças que não usaram braille, e no braille você tem o tato ali. Você lê G-O-A-L-B-A-L-L. Não é ninguém falando para você goalball. É G-O-A-L-B-A-L-L. Você lê letra por letra. Lê por letra. Então, você vai, como na alfabetização de uma criança normal, ela vai saber como ler e ela vai ver a palavra escrita ali. No braille, você sente a palavra escrita. Então, eu vejo muitos jovens, eu tenho, graças a Deus, o Ricardo está aí de prova, eu tenho muitos amigos jovens mesmo, ali na faixa etária de 14, 15 até 22 anos. Eu vejo crianças escrevendo muito errado, jovens escrevendo muito errado, porque não tem o braille. Aí eu pergunto, e o braille? A professora me ensinou no computador porque é mais fácil. É mais fácil, gente. Mas o braille... essa geração agora é tudo do mais fácil. Não vai Só que a pessoa que enxerga, Mas a pessoa que enxerga, ela vê a tela, ela né, vê a pessoa que não ela vê as postagens. No caso do cego... É mais difícil. Ele vai ouvir uma pessoa falando. Hoje em dia você tem muitos cegos, bons ouvintes que falam bem, mas para escrever é uma desgraça. Por quê? Porque o que acontece... É igual o Luiz falou, vamos pegar o exemplo do goalball mesmo. O leitor vai ler goalball, ou até se você configurar para ele ler bonitinho, tem um jeito de você... ele lê até goalball. Ele lê certinho goalball, beleza. Só que o que está acontecendo? A gente ouve demais e aí vai escrever, a pessoa escreve assim, G-O-L-B-O-L. L-B-A-L, goalball. Então, é muito importante, não vou dizer... não se aprende sem ser no braille, você aprende. Só que para você realmente, quando você chegar no nível superior...
você já foi alfabetizado, aprendeu o Braille, está bem conhecedor disso, eu até entendo que você não queria mais o Braille, você usar só o computador. Mas é importante. Mas é importante, porque eu vou te falar uma coisa, né, Luiz? Quando você quer um remédio, por exemplo, você pega uma caixinha de remédio, não tem coisa mais tranquila, você pega ali, lê o Braille, lá tá lá, Dorflex, pô, não sei se podia falar o nome do remédio, mas enfim, tá escrito lá o nome do remédio. Se eu for pegar essa caixinha, apontar ela para uma câmera, até o negócio ler, demora muito mais. Então, em Braille eu pego na hora, leio e pronto. Mas, por exemplo, Lilian, sexta. Escreve sexta com C. O leitor vai ler sexta. Com C ou com S, lê igual. Você entende? Aí a pessoa vai e escreve lá, num trabalho de escola, sexta com C. E você tá falando de sexta com S. Então, ou casa, né, Luiz? Casa também. Casa. Um exemplo bom, que é tudo do mesmo som. Eu tenho um amigo meu que escreveu França com 2 S, cara. Eu fiquei assim, tipo... E como que você sabe que ele escreveu Porque França? eu tenho muito costume de soletrar e eu gosto de ler o Braille até hoje. Mas ele escreveu em Braille? Não, ele escreveu no computador para mim, só que como eu percebi, esse é o amigo que eu citei que não aprendeu o Braille. E eu comecei a ver alguns erros de nomenclatura, assim, de coisa, de concordância na frase dele. E aí eu fui soletrar França, daí tava com 2 S. Mas como que você descobriu que estava com 2 S? Por curiosidade. No leitor... Não, eu sei, mas como que você descobre? No leitor tem como você soletrar, tá, o Lilian? Só que o problema é que assim, você vai soletrar palavra por palavra, letra por letra, você vai apertando a seta aqui pro lado, certo? Uhum. Só que para uma pessoa que não teve acesso ao Braille, está aprendendo ali no computador e está realmente precisando da informação rápida ali, ela não vai soletrar toda hora. Você entende? Muitas vezes as crianças estão deixando passar essa situação. Estão escrevendo... Pô, o leitor fala França... Pra ele é França com 2 S, França com cedilha. Você entende? Entendi. Mas é triste porque eu cheguei nele, conversei, eu falei, olha, vamos tentar aprender o Braille. Eu mesmo te ensino, porque hoje em dia o Braille ele pode ser passado, né? Eu, Ricardo, aqui a gente... aprender o Braille, a gente pode ensinar. E é fundamental, gente, ter o Braille. Só para ninguém não nos criticar, né, Luiz? Existe no computador uma opção de você deixar o corretor ligado. Quando você digita a palavra errada, ele faz um barulhinho. Então, você sabe. Só que, assim, nem todas as palavras o corretor considera. Por exemplo, o Golball, ele já vai considerar errado escrito certo. Escrito certo. E outra coisa, assim, eu vou pegar um exemplo da faculdade que eu tô te falando. Eu não fico soletrando toda a palavra. Eu boto o computador para ler o material, vou lendo. Agora, quando chega uma palavra que eu sei que eu vou ter que escrever, que eu vou ter que fazer um trabalho, usar essa palavra, aí eu paro de ler e soletro com a seta. Só que se eu tivesse... Aí eu faço isso mais de uma vez, inclusive, quando eu vejo ela de novo, porque a tendência é você esquecer, né? Sim, você vai tomando cuidado. Em inglês mesmo, eu tô aprendendo inglês. Tô realmente uma coisa que eu quero pra mim. Eu não vou dar conta de aprender sem ser no Braille, gente. Sinceramente pra vocês, é muito... Você tá fazendo aula? Não, eu vou começar, mas eu tenho uma pessoa que tá me ensinando. E é muito assim, o leitor, ele fala de qualquer jeito. Não, mas até nas traduções, assim, no que escreve, né? assim, a inteligência artificial, ela erra. Você lê que aparece um monte de fala... E aí eu vou falar pra você, eu preciso do Braille, porque ele vai, eu pego aquele material, vou conseguir, além de aprender a falar, né, eu posso aprender até sem o Braille, mas eu quero aprender a escrever, eu quero aprender a escrever direitinho ali, entendeu? E o Braille vai me dar essa oportunidade, com pontuação, com palavras escritas que, às vezes, por exemplo, D mesmo. D você escreve THE, cara. E o leitor, ele fala D, você acha que ele tá falando o quê? D e E. Então, o D e o E. Mas não é. O D em inglês é THE. Então, Bom, deixa eu falar uma coisa. Vocês falaram e Golball entrou em toda a fala de vocês. Pois é. Né? Já que esse Golball, todo mundo vai perguntar assim, nossa, mas o que é Golball? Será que é um equipamento que eles usam para ajudar eles a andar na rua? O que é o Golball? Bom, o Golball é um esporte. Eu tô rindo porque faz parte da nossa vida. Por mais que a gente goste de futebol, de acompanhar, mas o Golball, além de jogar, a gente briga pelo Golball, a gente defende. O Golball é um esporte que ele foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial por um austríaco e um alemão. Eu não vou me atrever a falar o nome aqui, porque isso é muito complicado. Mas por quê? Para que as pessoas cegas, que os ex-combatentes de guerras, pudessem jogar. Então, o Golball ele não é adaptado igual o basquete, o futebol e outros esportes que já existiam para pessoas sem deficiência e foi adaptado para cego. Ele foi criado para o público cego. E o Golball, ele é assim, você tem uma quadra
18 metros de comprimento por 9 metros de largura. E é o gol. O gol pega esses 9 metros de largura e 1,5 metro de altura. E você tem 3 atletas cegos ou de baixa visão, né? Que ficam um na ala direita, um no centro e um na esquerda. A bola pesa 1,5 kg, ela tem guizos dentro dela. E você arremessa com o intuito de fazer gol no time adversário. Por isso que é goal ball. O objetivo da sua bola é ultrapassar a linha de defesa do time adversário e fazer o gol. E aí são 3 titulares e 3 reservas que compõem as equipes. Aí você tem todas as regras, todo o contexto. Mas a bola é na mão, não é no pé. A bola é arremessada. Para defender, você defende com qualquer parte do corpo, mas é arremessada, você não pode chutar, não. Só... E tem um goleiro? São 3 goleiros. Quando a bola vem do adversário, nós 3 tentamos defender. Os 3 saem correndo. Não, ele é meio um esporte de equipe, assim, sabe, Lília? Não sai correndo, a gente fica meio... Pode falar. No caso, assim, por exemplo, quando eu ataco, um exemplo, meu time tá atacando, tem 3 jogadores no meu time e 3 do Ricardo, certo? Quando eu vou atacar, eu posso fazer o arremesso meu e no horário, no momento do arremesso, eu obrigatoriamente não, mas assim, a maioria das pessoas, se não um 100%, arremessa de pé. Aí tem pessoas que arremessam assim, tipo, com a mão, tipo, como se fosse jogando uma bola de boliche, tem pessoas que dá um giro e... Isso, dá um giro, ela sempre tem que ir no chão, tá? Então, assim, enquanto isso, o time do Ricardo, ele vai fazer o seguinte... Tem 3 jogadores lá também, dispostos um numa ala direita, outro na ala esquerda e um no centro. Então eles vão meio que fazer uma defesa em forma de um triângulo central, ele fica um pouquinho mais avançado e os 2 alas um pouquinho recuado. Quando a bola minha, eu arremesso de lá, o objetivo da outra equipe, trabalhando em coletivo, é fazer a defesa. Então, por exemplo, se ela vem entre o ala direito e o centro, os 2 vão fazer a parede ali para não deixar essa bola passar. Então é mais ou menos assim que funciona o goal ball. Mas vocês não trombam? Não fica em pé, ó. E a posição não, porque você não tromba, você não sai correndo para defender, sabe? E o goal ball, você não fica em pé para defender. A não ser quando é um pênalti que você fica sozinho. Você fica ou sentado, meio que sentado, e você tenta deslizar de um lado para o outro para defender, ou até com o joelho no chão e outra perna esticada. Depende de cada atleta. Claro que pode acontecer de trombar, pode. Eu já quebrei um dedo mesmo, jogando. Até foi eu e meu irmão tava na mesma equipe, eu fui fazer uma defesa, e do jeito que eu caí para defender, a gente até defendi, só que ele jogou a perna para frente para tirar a bola, e ele já até tinha tirado a bola, na verdade. Eu caí um pouquinho depois, como eu caí com o meu braço esticado, quebrou esse dedo aqui, bateu na perna dele e quebrou. Acontece, pode acontecer, acidentes. Mas o goal ball, ele é um esporte assim, como o ala direito e esquerdo fica um pouco mais para trás, a probabilidade de acidente é muito menor. A não ser que as pessoas não treinem. Quando estão iniciando, né, Luiz? Às vezes pode acontecer um pouco mais. Tá iniciando, mas é bem raro acontecer acidentes graves. Acontece às vezes, por exemplo, de comer mosca e esquecer onde tá, e aí... trombar, porque você não fica estático, você pega a bola numa ala, por exemplo, e vai lá para outra ala onde está o colega da outra ala e arremessa. Se a pessoa não perceber que você está vindo, não sair, você pode trombar nele. Vocês não jogam essa bola um pro outro, vocês jogam direto para acertar no gol. No gol adversário. A gente às vezes passa, eu pego a bola na esquerda e chamo o Luiz, passo para ele do outro lado, ele pega e arremessa. Se direciona pelo barulho da bola. Barulho. Só que assim, tem que tomar muito cuidado, porque no goal ball, se eu jogar para dentro do meu próprio gol, tem gol contra, igual no futebol. E acontece vocês se perderem e jogar já aconteceu. Jogar pro lado contrário. Não, o que acontece, por exemplo, assim, ele já aconteceu várias vezes, inclusive comigo com o Ricardo. Eu vou fazer um passe para ele, eu não passo de forma correta, a bola entra dentro do nosso próprio gol. Então é triste. Ele fica bravo. Ficou bravo um dia assim, que aconteceu a bola bater no pivô, o pivô corre pra pegar então bate na cabeça do pivô e aí... Mas aconteceu com a gente, a bola bateu no pivô, ele foi atrás da bola, ele pegou, ele chamou o ala, ele passou a bola pro ala pegar e arremessar, porque você tem 10 segundos para arremessar pro outro lado, para fazer o gol. Então o menino pegou a bola, passou pro outro, ele passou forte. Bobeou, ele passou muito forte, a bola entrou no gol e foi um gol contra, porque é tudo treinado, é tudo bem numa competição, viu, galera? Quanto tempo faz que vocês estão praticando? Pra valer, eu desde 2010, o Luiz um pouco antes. Faz 20 anos. Que é atleta mesmo de paradesporto. Eu comecei em 2005 na Devimar, e agora que tá voltando, né? Mas... já existia a Devimar, Sim, né? A Devimar era forte, ele é campeã brasileira, inclusive. Até 2013 a Devimar tinha equipe, aí a equipe acabou. Mas hoje o Gobol não pertence mais à Devimar. Hoje a Devimar, ela infelizmente teve problemas, enfim, e o Ricardo aí depois, né, com toda a maestria, conseguiu assumir o Gobol aí com a Macap, a partir de 14. Primeiro ano nosso foi em 2014. Eu voltei pra Macap em 2017. Foi, 2017. Desde 2017 eu tô com eles de novo, mas eu comecei na Devimar com 15 anos, 2005. Nossa, tempo, né?
Viu? E é um esporte que normalmente as pessoas com deficiência visual sentem a atração por jogar? Ou vão jogar porque é um esporte para... Aí eu quero ver a opinião do Ricardo, que eu tenho minha opinião. Vamos lá, Rick. Então, no sul do Brasil, a gente está tendo muita dificuldade em renovação. Essa geração nova que está vindo, eu não sei se é só de cegos, de outras deficiências também, eles não estão querendo vir para o esporte. Quando a pessoa fica cega, não os que nascem, tá? Mas os que perdem a visão, principalmente, quando falam em esporte, elas querem jogar futebol. Elas têm uma loucura por jogar futebol, que é o futebol de cego, o futebol de salão, que é futsal para cegos. O goalball, ele é assim, ele só se apaixona pelo goalball depois que você começou a jogar. No norte e no nordeste, e principalmente, é muito forte o goalball, no sudeste também, mas no norte e no nordeste tem muito jovem jogando. E no sul não, o nível de garotos vindo tá muito pouco. E assim, eu falo assim, o goalball, depois que você começa a jogar, que você aprende a modalidade, ele é apaixonante. Agora, enquanto você não joga, você fica meio um jogo chato, que você fica meio sentado no chão lá. Ele é defender. Mesmo. Ele é, mas depois que você aprende, você se apaixona. Eu acho que assim, eu concordo com o Ricardo em a questão do sul, mas eu vejo no sul, Lilian, algumas falhas estruturais, né? Eu, graças a Deus, morei alguns anos no Nordeste, então joguei por equipes de lá, posso falar. Lá você tem, por exemplo, o goalball, ele exige uma estrutura, ele exige uma trave diferente, uma quadra que esteja marcada, com marcações em relevo. Então não é fácil o goalball não é uma coisa que você faz igual ao futebol. Você chega em qualquer quadra e já pode jogar, não. O goalball você tem que ter um preparo, né? Então no Nordeste, eles têm uma quadra que é só, por exemplo, só para pessoa com deficiência. Então ali, a galera do futebol joga o futebol de cegos, à noite joga o goalball. Então, o deficiente visual, provavelmente, ele vai jogar os dois. Tá. Então ele provavelmente vai, tipo assim, comecei a jogar o futebol aqui, ele vai ver que no futebol, e eu joguei futebol há um tempo, entrava em quadra, né? E o futebol, o futebol de cegos, ele é muito impacto. Nossa, ele é muito impacto, gente. Ele é trombado o tempo todo, ele é um esporte muito, assim, que se a pessoa não tiver o jeito mesmo pro esporte... Acaba sendo violento. Não, a pessoa não vai se dar bem ali, você entende? Ele é um esporte que exige muito contato. Já o goalball é uma coisa mais leve, então se a pessoa tiver, por exemplo, ali uma coordenação motora boa, um ouvido bom, ele vai se dar bem no goalball. Então, o deficiente visual do Nordeste, ele começa desde criança, gente. Lá tem os institutos ainda, então, ele chega naquele instituto ali, ele vai para fazer um braille, depois ele vai fazer um futebol, depois ele vai no goalball. Então, desde cedo a criança vai... E é igual o Ricardo falou, quando você conhece o goalball, que você aprende a jogar, você vai achando engraçado. Primeiro, foi assim comigo, eu achei... Porque no futebol já não era bom, né? Não, era péssimo. O Ricardo pode falar, porque ele me levou pro futebol. Comecei, que a gente tinha um time da Amacap de futebol já, na época, em 2005. E aí, Lilian, não tinha o cacuete uma porque era muito, muito impacto, eu tinha medo. Eu era um garoto, e aí eu vinha aqueles pessoal correndo pra cima de mim com tudo. Eu falei, gente do céu, eu vou brincar disso aí não. E aí eu conheci o goalball. Graças a Deus, depois que eu conheci o Ricardo, eu conheci o goalball e me levaram um dia para treinar o goalball. E aonde que nós temos quadra de goalball? Hoje nós treinamos no Instituto de Educação, que é o colégio que eu trabalho. Graças a Deus a direção abre as portas pra gente. É um grande... E quem que formatou essa quadra para vocês? Não, a quadra é uma quadra normal, só que a gente tem as traves, a gente conseguiu as traves, né? Então, e essa marcação toda vez que tem treino, o treinador marca. A gente compra as fitas e o treinador faz a marcação. Na verdade, assim, Lilian, só pegando o gancho que o Luiz falou, por isso que eu penso que eu acho super válido a inclusão, eu acho muito importante a pessoa com deficiência visual estar incluída, eu acho isso fantástico. A gente cresceu muito com isso, porque você não vai ter você não tem emprego só para cego, você não tem bar só para cego, você tem que conviver com outras pessoas. Sim. Então a inclusão te ajuda muito nisso. Mas no caso do paradesporto, gente, você é o único cego numa escola onde tem 300 alunos que enxergam. Por mais que o professor faça uma vivência de goalball com você, com os alunos que enxergam, de futebol, a melhor maneira de você aprender a modalidade é convivendo com outras pessoas cegas. Sim. Então, nesse caso, e a gente não precisa ir muito longe. Londrina, que tem um Instituto de Cegos em Londrina, que tem uma quadra em Londrina. Os alunos de lá são inclusos, estudam na sala regular, né, ou de manhã ou à tarde, no contraturno, fazem esporte, com boa natação. Não, em Maringá tinha o CMDV, que infelizmente foi em 2000. Foi em 99, aliás. Dezembro de 99 ele acabou. Por que seria importante você ter um centro, não precisa ser instituto, mas um centro
de atendimento, algo assim, o aluno, o cego aluno ou não, faria as suas atividades e teria um horário, um contraturno, principalmente a criança, pensando, né, o aluno, para praticar esporte junto com outras pessoas com deficiência visual. E hoje, porque hoje fica muito isolado, e a criança cega, ela tem uma questão, Lília. Uma criança sem deficiência, com 13, 14 anos, ela anda sozinha já, na maioria das vezes. O cego ainda depende do pai levar e trazer. Então, o aluno cego, quando chega pra gente, o atleta cego, ele chega já com vários vícios, alguns problemas de coordenação motora, que aí o treinador vai ter que trabalhar isso. E se ele pudesse ter trabalhado isso desde criança, seria muito melhor. E não é falta de convite, né, Luiz? A gente está sempre convidando. E quando você tem um instituto, por exemplo, igual eu falei no Nordeste, pô, ele estuda na escola regular de manhã, mas à tarde ele vai lá e tem, por exemplo, a aula de orientação à mobilidade, o goalball, o futsal, o atletismo, música. Cara, Maringá tem uma escola que... Tem uma escola, não tem? Que tem alunos que são... Não, em Maringá você tem. Em Maringá você tem tem algumas escolas hoje e que tem as salas de recurso. Então os alunos estudam na sala regular e depois vão para a sala de recurso. Aí tem o CAP, onde eu trabalho, que nós produzimos material em braille para essas escolas Mas Paraná, são poucas. São poucos. Não tem tanta criança cega também na região, mas diminuiu bastante. E se tiver, muitas vezes a pessoa deve estar em casa. A gente não sabe mas o que você acha? Que aconteceu alguma coisa para ter... Não, eu acho que diminuiu isso? Também, para questão de saúde mesmo, pública, as famílias estão mais informadas, né? Eu acho que diminuiu mesmo, se tem muito deficiente visual. Às vezes consegue detectar isso antes da... Isso, faz o tratamento. E às vezes acontece o que o Luiz falou também. Às vezes até tem a deficiência, mas acaba chegando... a criança, de repente, tem uma baixa visão e a família tenta o máximo usar essa baixa visão, não aceita que ele tem deficiência visual, que ele vai ficar cego e demora para levar para o atendimento. Mas assim, o que acontece? Essas crianças que existem hoje, elas estão sendo muito bem atendidas. O Estado do Paraná, nesse aspecto, tá de parabéns, faz um trabalho maravilhoso. Só que como não tem muita criança e fica isolado, cada uma numa escola diferente, quando chega na parte do paradesporto propriamente dito, é mais complicado, porque por mais que o professor tente fazer o trabalho dele, tente incluir, não é a mesma coisa que se ele se reunisse com pessoas com a mesma deficiência e participasse de torneios, de competições. Que tipo de esporte que o cego consegue participar? Goalball, futebol, natação, atletismo com guia, né? Você corre com guia, tênis de mesa para cego, que é o showdown, um outro esporte bem interessante hoje em dia. E o que mais, Luiz? Acho que tem aquela da bicicleta. Da bicicleta, né? tem a bicicleta, que tem a Gilcia, nossa amiga, que é campeã. campeã, disputou várias competições internacionais, tem a bicicleta também. Mas são todos esportes caros, sabe? Esporte para deficiente o goalball, para você ter uma noção, a bola de goalball hoje aqui no Brasil é R$ 1.700. O óculos é quase R$1.000. Então, assim, por que o óculos? Por que o óculos? Porque goalball é jogado por atletas cegos e atletas de baixa visão. Então, todos têm que usar o óculos para ficar em condição de igualdade. E não é só no goalball, no atletismo também os atletas usam, porque se eu tiver um resíduo visual, eu estou em vantagem em relação àquele que não vê nada. Entendi. Se a pessoa souber usar, faz muita diferença. O goalball é o óculos e embaixo um tampão ainda, viu? Isso. Aqueles tampão oftalmológico. Então você passa um tampão, passa esparadrapo e aí coloca o óculos, porque já teve casos de atletas que, infelizmente, né, com um ato aí ilícito, burlaram essa questão só quando era só o óculos. É triste. É competição, Lilian. Ali, isso é até interessante pegar esse gancho que o Luiz falou, pra gente falar aquilo que a gente sempre fala com você no dia a dia. Pessoas com deficiência, antes de ser deficiente, são pessoas. Tem o desonesto, tem o honesto, tem aquele que quer ganhar, e não tem esse mesmo. Até um amigo meu uma vez contou uma história de um jogo de deficiente intelectual, que ele disse que o menino ia fazer o gol, o colega dele caiu, ele deixou de fazer o gol e voltou pra ver como é que tava o colega, né? Aí ele perguntou que lindo isso. Eu falei, realmente é muito bonito, mas não sei se isso tem um pouco a ver com a deficiência, porque no nosso caso, a gente primeiro faria o gol, depois socorrer depois eu ia perguntar, aí, cara, tá bem? O que aconteceu aí? Porque é do ser humano, é a competição. Eu assisti esses dias um recorte de uma corrida, de uma maratona, que a mulher foi chegando e caindo, né? Ela não conseguia. E a que veio atrás, estava vindo atrás, vendo que ela já tinha chegou a cair no chão. Ela levanta a outra, porque a outra estava muito na frente dela, e ela continua correndo junto. Ela não passou a pessoa que estava caída no chão e foi. Ela parou para levantar a outra, para as duas chegar juntas na corrida.
Mas não é todo mundo que vai fazer isso. E isso é muito bonito também ali, naquele contexto. Se é uma competição internacional, uma Paralimpíada, uma Olimpíada, que você é patrocinado, que você tem todo um comprometimento, se eu deixar de ganhar a prova por numa situação dessa aí, eu tenho que responder os meus patrocinadores depois. Mas eu acho assim, o esporte, ele tem isso, né? Principalmente o esporte de alto rendimento, né, Luiz? Que é a competitividade. Nesse caso que eu falei do óculos, era um campeonato brasileiro. Nossa. Então, imagina, o cara ali tinha... não, a mesma coisa que doping, né? Tinha... E você Mas hoje em dia com o tampão, gente, não tem mais essa possibilidade, não. Esquece. Não tem muito mais difícil. Se tiver, não inventou. É muito quase difícil, impossível. E uma coisa que você falou, você acha que PCD também não tem por causa de doping? Claro que tem. Tem também. Igualzinho. Já aconteceu também. Eu acho que assim, o você ser pessoa com deficiência não te tira das mazelas da vida de fazer coisa errada também, Exatamente. né? Bem isso. É como se o fato de você ser uma pessoa com deficiência te torna santo, né? Essa pessoa não vai errar. Parafraseando uma música da Sandra de Sá, que ela fala assim, ninguém aqui é anjo ou demônio. Quer dizer, ninguém por ser deficiente é anjo, mas também não é porque ele fez algo errado que ele vai se tornar a pior pessoa do mundo. Somos pessoas como qualquer outra. Deixa eu falar uma coisa. Na vida diária de vocês, a gente veio conversando, o Luiz até contou uma história. O que é mais difícil para vocês como pessoa cega? O que é mais difícil? É andar na rua? É se relacionar com pessoas? É a atitude que as pessoas têm com vocês? O que mais incomoda? Eu acredito, né? Que a acessibilidade atitudinal é o que mais pega. Claro que a falta de acessibilidade arquitetônica, a gente tem um semáforo sonoro, tudo isso que a gente já cansou de falar, ajudaria muito se tivesse. Mas a acessibilidade atitudinal mesmo, e também junto com isso o preconceito do dia a dia, mas principalmente a acessibilidade atitudinal. Por que a gente geralmente gosta de sempre nos mesmos bares, nas mesmas lojas, nos mesmos lugares? Porque ali você já está acostumado, você conhece pouco o ambiente, as pessoas te conhecem. Geralmente não posso dizer, mas muitas vezes já passamos por situações, o Luiz pode falar algum exemplo, se quiser, de chegar em lugar, a gente chegar em algum lugar e ser mal atendido, de perceber que as pessoas não... que a gente está incomodando ali. Eu já aconteci de estar comprando um determinado produto e falar para a pessoa, olha, eu preciso tocar, quem vai usar sou eu. E a pessoa ficava apontando para minha esposa na vitrine. Até a hora que eu me irritei, falei, quem vai comprar sou eu, quem tem que pegar na mão para... nem eu falei, minha esposa falou, é ele que vai usar, não sou eu, era um sapato, quem tem que pegar é ele. Aí, na hora que eu fui saindo, eu conversei com o gerente, falei, olha, é assim, próxima vez que você vier eu te atendo. Falei, não tem necessidade de você me atender, só orienta melhor os funcionários para que isso não aconteça. Ainda falei, não precisa fazer nada com a moça, ela não tem experiência, mas ela tem que entender o seguinte, que uma pessoa cega, ela tem que tocar no produto que ela está comprando. Mas eu acho que aí a gente chega naquele ponto de que, no quanto é importante a gente falar sobre, né, que as pessoas que vão... A pessoa com deficiência, ela pode entrar em qualquer espaço. Então, acho que falar sobre pessoa com deficiência sempre vai ser necessário. Não adianta falar hoje. Eu tenho que falar hoje, eu tenho que falar amanhã e eu tenho que falar sempre. E eu concordo nisso que o Ricardo falou, Lilian, principalmente que o mais difícil realmente é a atitude das pessoas, porque as barreiras arquitetônicas, assim, a gente, né, contorna, não é o ideal muitas vezes, mas a gente contorna. Mas você ter, por exemplo, você sentir às vezes que as pessoas... às vezes até não acreditam, por exemplo, no seu trabalho, por você ser uma pessoa com deficiência. Às vezes... invalidam sua opinião, por você ser uma pessoa com deficiência. Questionam sua opinião de forma exagerada, sendo que você está dando uma opinião ali super coerente. Então, eu acho que é exatamente isso que o Ricardo falou. Como assim, né? Você vai dar opinião? Você nem tá vendo. Isso, exato. Por exemplo, você dá uma opinião, tipo assim, se a pessoa ainda gente, mas o dia tá... Um exemplo, uma opinião boba. O dia tá feio hoje, dia de chuva. Já teve comentários pra mim. Mas como que tá feio se você não enxerga? Então, mas o dia tá feio pra mim, porque o dia tá feio pra mim que além de tá chovendo e eu me molhar, eu posso escorregar, eu posso torcer meu pé como eu já torci na chuva. Não, pode acontecer várias coisas. O dia tá feio pra mim. Pra quem não tá vendo, do meu jeito, sabe, tá feio. Eu tô rindo dessa história dele torcer. Eu torci, o Ricardo... Nossa. Depois ele pode contar a história, que acho que vai dar um bom corte. Mas é bem isso, Lilian. E se as pessoas ainda falarem assim, por que você tá falando isso, você não enxerga, como que você sabe? Pelo menos assim você consegue se defender. O pior
são os caras e bocas que você não tá vendo, mas você percebe pelo tom de voz. Ou as então pessoas começam a falar mais falam baixo. Baixinho e acha que você não tá escutando. Então, isso é muito triste, assim. Tipo assim, ó. Você tá vendo aquele ali, ó? Mais ou menos tá no bar essa hora. Nossa, como que pode ainda tá bebendo essa hora? Não, mas eu falo... como se cego não pode beber também? Mas eu falo em ambiente de trabalho, eu não tô falando Aí no trabalho, por exemplo... não, ele tá trabalhando, eu achei que ele ficava aqui sem fazer nada. Eu já escutei isso, gente. Ou então ele tá falando, mas ele não tá vendo, né? Ou então, uma vez eu atendi uma ligação e a pessoa começou a me escutar fazendo meu trabalho. E aí, ensinando a pessoa ali, né, o que eu tenho que ensinar, enfim. E eu escutei, nossa, mas ele trabalha, né? Nossa, ele sabe das coisas. Achei que ele sentava aqui e ficava aqui só esperando. Quase que eu falei, moço, quem dera se eu ficasse aqui só esperando por ir pra minha casa, pô, o salário cair lá. Uma determinada vez, o meu irmão tava num ponto de ônibus, eu vou contar essa história porque não é nada de... ele não vai achar ruim. Aí uma pessoa passou e perguntou pra ele onde era uma determinada rua. Perguntou no ponto de ônibus. Ele, como tava mais próximo, ele respondeu. E ele respondeu certinho pra pessoa. Aí a pessoa viu que ele era cego. Depois, não, você não sabe, você é cego. Aí eu vou perguntar pra outra. Aí as pessoas do ponto falaram, pra você nós não vamos responder. Você se vira, o rapaz te ensinou certinho, você foi preconceituoso. Não acredito. Conta isso, Luiz, a história do, não, mas olha, do torcida do pé. Assim, gente, foi assim, eu gosto muito de sair, às vezes, pra beber um pouquinho, né? Todo mundo faz parte. Sai do trabalho aqui, 5 horas da tarde, um calor que tá aqui em Maringá, você vai tomar aquela gelada. Teve um dia que eu não tava bebendo, era umas 4:30 da tarde, e eu tava saindo da prefeitura do meu trabalho justamente para poder ir lá pegar uma bengala com o Ricardo lá no CAP. Então eu ia da prefeitura pro instituto. Tava meio chovendo, só que eu falei assim, sabe naquela, né? Vamos, não tá tão chuva e tal. Pisei numa dessas rampas de metal aqui até eu já caí nessas rampas. Maravilhosas. Caí. A minha sorte é cair pro lado da calçada, senão podia passar um carro e me atropelar. E aí, gente, o meu pé começou a doer muito. E eu tentando levantar, e eu sentia que ele tava inchando. E daí, eu fui e me segurei no poste para levantar, né? Me apoiar para poder levantar. Uma pessoa passou e falou assim, tá vendo aí, ó? 5 horas da tarde já tá caindo de bêbado, tá vendo? Segurando no poste, ó. Presta atenção. Cara, eu juro pra você, gente, me deu uma raiva. Chorando de dor. Porque eu tava com muita... Gente, meu pé tava assim, tipo, eu sentia o meu pé inchando. Eu levei no hospital depois. E eu não conseguia firmar o pé. E a pessoa, tá vendo aí, ó, 5 horas da tarde já tá bêbado já, caindo os pedaços. E como que você foi socorrido? Lília, eu me levantei, fiquei apoiado no poste, e aí eu fiquei, tipo, batendo o pé assim pra ver se ele tava... Quebrado. Se eu conseguia apoiar. Eu tava conseguindo apoiar, então eu falei, bom, então acho que quebrar não quebrou. Deve ter, né, luxado ali, torcido, enfim. E teve um cara que, não sei por que ele passou, o cara falou assim pra mim, você vai... Não sei, aí eu não sei o que esse cara tava andando na chuva uma hora dessa, tá, gente? Tava passeando por aí. Me levou apoiando até o instituto. Consegui, chegando lá, falei pro Ricardo, e na hora o Ricardo, né, até porque eu gosto muito de brincar, minimizou um pouco a situação, daí a menina que tava lá no CAP falou, Luiz, tira o tênis só pra mim ver o seu pé. Quando ela viu, ela falou, não, Luiz, nossa, realmente tá muito inchado, vamos pro médico, porque pode ser alguma coisa. E bem na época do regional, que eu ia pra uma competição, mas eu escutei a pessoa, tá vendo aí, ó, 5 horas já, caindo bêbada aí, ó, tá se apoiando no pó. E, cara... Nem tinha bebido. Pesado, não tinha bebido nada. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei curiosa agora, que queria assim, você cai, você tá indo numa direção, aí de repente você caiu. Essa queda pode fazer você perder o senso da direção de para onde você estava indo? Você responde, eu respondo. Pode fazer dependendo da queda que você tenha. Se for, por exemplo, uma vez, eu caí numa boca de lobo. Lá na UEM. Eu fui, a boca de lobo estava aberta, eu escorreguei e caí com tudo no chão, gente. Então, nesse dia aí, na hora até foi engraçado, porque vinha vindo outro deficiente visual. E eu tive que falar para ele, cara, não. Você vai passar em cima não vai, porque senão ele ia cair também, a boca era enorme. E aí eu fui, me levantei e eu perdi a noção. Agora, quando é uma queda mais simples, aí não afeta assim a percepção. Mas Luiz, o Ricardo eu sei que já meteu a cabeça nos postes, nas paredes. Você já bateu também? Nunca bati, graças a Deus. Mas eu já bati uma vez. Só que eu nunca caí em bueiro. Ele nunca caiu numa boca de lobo, mas eu caí, cara. Mas caí bonito. Eu caí de ficar sentado e estatelado. Não, isso eu nunca fiz, gente. Vinha vindo um outro deficiente visual e eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, esse aqui vai cair aqui. Agora... E eu falei, não, espera.
Mas eu nunca bati assim em cabeça. E a sensibilidade agora, da pessoa nessa hora? Na rampa de metal, eu já caí 2 vezes. Eu brinco que... Um beijo pros meus amigos vascaínos, mas eu tô igual o Vasco. Só que sei que o Vasco caiu 3, eu caí 2 naquelas rampas já. Oh, meu Deus 2 vezes sentado. Só que as 2 vezes que eu caí, uma vez tava chovendo e na outra vez não tava chovendo, mas tinha aquelas folhas de árvore, aqueles negócios de árvore. Ah, não, aquele lá que fica liso. Isso, aí eu pisei e caí também, mas nenhuma das 2 vezes eu machuquei. E também não perdi a direção. Mas assim... É um perigo, né? A gente já falou muito sobre essas rampas. Então, mas as pessoas, elas se ajudam. As 2 vezes que eu caí, uma vez, inclusive, a senhora foi me ajudar, coitada, quase caiu de novo. Porque eu fui. Como ela foi me ajudar, eu apoiei o pé, eu escorreguei de novo, só que ela então tava você caiu 3. Só que não caí, não. Só que não caí. Escorreguei, mas eu apoiei outro pé, equilibrei e nem derrubei a cunha. Ela ainda bem. No caso da Boca de Lobo veio uma jovem, muito legal, e me levantou, me auxiliou. Sabe que ela era porque jovem? Ela disse, fisioterapeuta, falou assim, eu já queria atender. Faço faculdade aqui, tá? Vou te ajudar, tá? Mas como que faz? Nem tem fisioterapia não, hein? Tá, mas ela disse que fazia faculdade lá, eu vou questionar. Nessas horas, aí eu vou questionar a pessoa. Tá ajudando, tá me ajudando, tá me erguendo. Engenheiro da NASA, minha filha, eu queria só me levantar porque eu caí e não conseguia me levantar. Qualquer pessoa que aparecesse ali, um cara, qualquer um, me levantando tá ótimo. Mas que nem hoje a gente falou sobre isso também, a questão do Uber, né? Isso eu vejo vocês fazendo isso direto. Eu até toda vez que vocês estão comigo, que vocês vão pegar um Uber, eu vou até a porta e falo, me avisa quando chegar. Até para a pessoa entender que alguém vai estar esperando, tá sabendo que essa pessoa está indo. Eu faço meio que de propósito, para que a pessoa entenda assim. Nossa, eu achei que você falava despreocupado comigo. Olha, mas é lógico que é preocupado com você. Mas eu tô falando porque, assim, quando eu falo assim, liga avisando que chegou, se você não ligar, o cara, se for um pilantra que tá ali que vai te levar... Não, sim, entendi. Né? Então, eu acho que tem que ter. Daí o Luiz falou hoje que vocês falaram que aconteceu alguma coisa com relação ao Uber, com relação ao cego. Hoje em dia, o Uber tem uma opção que você configura dentro do aplicativo da Uber, que você coloca que você é deficiente visual, no caso, ou baixa visão ou cego. Por quê? Para que se você chamar um Uber, a hora que o motorista aceitou a corrida, ele vai ver que é uma pessoa cega e a hora que ele chegar, ele vai tentar avisar a pessoa que chegou. Porque o que acontece? Às vezes o Uber não para exatamente onde você está, às vezes ele para do outro lado da rua e tal. Só que isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque tem muitos, já aconteceu, não vou dizer muitos, mas alguns Ubers que quando você... não tinha essa opção, mas a gente escrevia, né? Gravava, mandava mensagem, digitava lá, sou deficiente visual, ao chegar, por favor, me avise, eu sou cego, enfim, não importa. A pessoa cancelava a corrida, isso aconteceu com muitos cegos, então a gente está nessa dúvida agora, será que com essa opção ter agora, será que eles não vão... E aí é um apelo... já recusar antes, né? Então aí é um apelo para os Ubers que a gente quer fazer, que assim, gente, nós somos cegos, mas não é a gente que vai dirigir o carro, são vocês. A gente só quer entrar no carro como qualquer passageiro e ir embora, seguir adiante até na nossa casa. Vai pagar do mesmo jeito. E outra, até porque o aplicativo já está colocando nosso endereço lá. Então, quando você entra no carro, você sabe para onde você está indo. Se por acaso o endereço estiver errado, a gente vai conversar e vai se entender. Uma vez o Luiz pediu um Uber para mim, e eu moro numa rua também, que é o mesmo nome de Maringá e Sarandi, o nome da rua é Ananeri. O Luiz pediu um Uber para mim e não olhou, e me mandou para Alvorada. Em Maringá, Jardim Alvorada. E essa rua na Nery, a gente viu que o Uber começou a andar, tava um trajeto estranho. A gente falou, cara, onde você tá indo aqui? Onde que tá? Eu tô chegando na Alvorada. Eu falei, mas Alvorada não pode, a gente tá indo pra Sarandi. Falou, não, mas tá na Nery aqui, é Jardim Alvorada. Aí, enfim, a gente conversou, aí ele, infelizmente ou felizmente, não sei, mas era em frente a uma data vazia, não tinha nem casa no endereço que ele... Aí nós descemos, a gente falou pro cara, eu vou tentar chamar um outro Uber aqui... Aí, se a gente chama, a gente vai embora. Aí o cara falou, olha, faz assim, vocês tentam chamar, eu vou dar uma volta, eu passo aqui de volta, se vocês não tiverem conseguido, né? Aí já achei, ele não vai, coisa ele vai embora, né? Aí eu tentei chamar, fiquei esperando um pouco até aceitar, que demorou, né, um pouquinho. Aí daqui uns 3 minutos, mais ou menos, enquanto a gente estava esperando, o rapaz do Uber passou e levou a gente pra casa. Mas você sabe que aconteceu Mas isso pode com a acontecer. gente? Aconteceu isso com a gente lá em Brasília. A gente estava no hotel, acho que era Planalto, e aí a gente estava voltando pro hotel, a gente pediu hotel Planalto, tinha um no bairro lá na zona, como que é na Asa Norte. Sim, nossa. E aí eu vi que o caminho era diferente, falei, nossa, para chegar até aqui a gente só veio por lugar grande, né, por Avenida Grande. Aí começou a entrar por umas biqueiras lá, falei, e parou na frente de um hotel, de um purgueirinho, né, uma portinha só. Falei, moça, acho que nós estamos no lugar errado.
E tava mesmo, né? Mas só que numa cidade que a gente não conhece, imagina. Se perderam, ainda mais em Brasília, né? Que todo mundo que estava dentro do carro, ninguém conhecia nada. Mas eu acho que essas questões, assim, a vida de vocês, quando você falou assim, sempre acaba existindo pessoas que vão fazer parte. Essa confiança de você ir em lugar... eu só vou comprar naquela loja que a pessoa sabe que eu sou cego, vou chegar lá, ela vai me atender do jeito que eu quero. A gente acaba criando esses roteiros, né? Essas redes de apoio. Acho que é isso aí. Assim, eu achava que nem assim, eu criei uma rede de apoio para o Antônio, que eu vou criando até de forma para se sentir seguro mesmo. E ele criou as redes de apoio na vida dele também, que eu percebia que ele criava vínculo com pessoas que seriam as pessoas que dariam suporte para ele. E que, na grande verdade, nunca eram pessoas da idade dele, eram sempre pessoas mais velhas, mas era uma pessoa que era uma referência. Então, assim, eu acho que isso como se diz? Não é que é necessário, mas, assim, é automático vocês fazerem isso. Não, e a gente queria, por exemplo... lojas, bares, né? Eu que gosto de sair para beber, loja do shopping que você já eu também não gosto. Não costumo ir para esses lugares, fazer essas coisas pessoas que, por exemplo, estádio de futebol, que eu gosto muito de ir. E tive a minha primeira experiência em Recife, que é o time que eu torço de lá. É um lugar onde é muito complicado para uma pessoa com deficiência visual total ir sozinho. Não é que ela não pode ir, tá, gente? Não é isso. Ela pode ir. Mas é complicado. Então eu gosto de ir sempre com alguns amigos que eu já sei que são pessoas, né, que vão estar ali, curtem mais ou menos o mesmo estilo que eu gosto. Comprar meu celular eu sempre compro numa loja de um colega que ficou amigo meu por um acaso, porque ele tem uma loja e eu fui comprar um iPhone com ele e eu queria esse iPhone no sábado. Aí ele falou assim, olha, cara, hoje eu tô sem entregador aqui, mas eu vou aí na sua casa. Foi lá na minha casa, ele não sabia que eu era cego, daí chegou lá em casa lá, ficou impressionado como que liga o iPhone, que queria ver como que eu ligava esse iPhone, como que eu ia configurar. Isso foi o iPhone 6S. Nossa, faz tempo. Eu só compro o celular na loja dele. E indiquei, inclusive, pro Ricardo, pra filha do Ricardo aí, pra outras pessoas, porque é um cara que eu sei, assim, da índole dele, e ele sempre descreve o iPhone do jeito que eu gosto. Fala assim, Luiz, esse iPhone aqui, tela boa, igual você quer, cor boa, tem película daquela que você gosta. Ele já vai... Gente, ele já dá as características que é do produto que eu sempre vou prezar. Tipo, o som. Eu gosto muito de coisa que não chia. Então, ele me vendeu foi esse mês passado, um fone. Luiz, chegou um fone aqui, que esse aqui pra você, eu já sei como que você gosta, você vai gostar. Só levou na loja, só levou lá na prefeitura, que eu trabalho. Ótimo. Pronto. Aí, a gente acaba colocando pessoas no caminho da gente que vai fazer a diferença, não é? Sim. É claro que alguém vai ver esse podcast e vai dizer assim, mas aí vocês perdem de conhecer outras pessoas. Gente, é claro, é bacana você ir em outros lugares, vou pegar o exemplo do bar que o Luiz falou, assim, que a gente gosta de sempre nos mesmos. É legal você ir em outros lugares, Só que também, assim, quando você vai em outros lugares, em troca, você está sujeito a passar por situações... E chega uma altura da vida que a gente procura evitar. Eu não... né? Então você procura estar em lugares que as pessoas realmente tenham empatia. E acho que isso, independente de ser deficiente ou não, você quer estar num lugar onde você se sente bem. Acho que todo mundo e é um direito. Isso. Eu não sou obrigado também para mostrar nem que eu sou igual a todo mundo. Todo dia eu tenho que ir num lugar diferente. Eu vou onde eu me sinto bem, ponto final. Eu acho que né, Luiz? Acho que é essa a questão. Perfeito. Eu compro, por exemplo, o Luiz falou exemplo de lojas. Pode ser adequado a farmácias, e é claro que, que a gente tem que comprar remédio, claro que às vezes quando você vai à procura de uma oferta, você procura em outro lugar, sim, como eu já passei por situações assim. Às vezes você é bem atendido, às vezes não é, faz parte da vida igual todo mundo. Só que a pessoa com deficiência, ela, principalmente a visual, no nosso caso aqui, ela depende um pouco mais. Eu não vou conseguir chegar na prateleira de uma farmácia, por exemplo, e pegar um produto sozinho. Eu preciso de uma pessoa de alguém que faça isso. E se o atendente não tiver essa empatia, eu não volto mais lá. E aí, gente, eu vou falar. Eu prefiro 1000 vezes, por exemplo, eu tava falando aqui de um celular. Prefiro 1000 vezes, desculpa. Comprar já onde eu sei que o cara me conhece, que vai me dar o produto que eu sei que eu vou comprar o que eu tô esperando, do que você ir em outro lugar
que eu talvez vou gastar um dinheiro que não é pouco. E vai ter vou ter talvez uma experiência que eu não ache legal. Às vezes ele vai me vender o aparelho, não vai me dar tanta especificidade de um aparelho. Então, assim, e bar eu até gosto, assim, de conhecer novos lugares, mas é sempre aquilo que Você se sente mais seguro se tiver uma pessoa que nem para ir num lugar que vocês não conhecem? Ah, sim, a gente já foi em vários lugares com o nosso treinador, né, que a gente é muito, né, às vezes, vamos estar no bar do amigo meu e tal. Ele estando junto é tranquilo, porque daí tem uma pessoa que enxerga, se você quer ir ao banheiro, ele te orienta, ele te ajuda, te leva, ou se, sei lá, de repente tá no bar, tá acontecendo alguma coisa estranha, ele tá de olho, olha, gente, vambora, né, Luiz? Eu acho que aí tudo bem. Agora, quando a gente fala em ir para bares, assim, nos mesmos, é principalmente sozinho. Se você falar, Ricardo, vamos eu e você e o Luiz numa lanchonete de uma amiga minha, não tem problema, a gente vai sem problema. Um exemplo claro aqui, Lilian, eu gosto muito de cantar. Isso. Falo pro Ricardo pra gente ir num karaokê aqui em Maringá. A gente não foi ainda justamente porque a gente já achou um lugar, mas a gente não quer ir. A primeira experiência, eu e o Ricardo sozinho, porque então a gente não sabe como a gente vai ser. Então eu vou junto. Pronto, eu não sei como. Mas eu ia perguntar agora, assim, existe um sonho que você queria realizar? Pronto, já tem um sonho. Nossa, eu amo karaokê, gente. Inclusive, tô querendo pra fazer um vídeo no TikTok, eu comecei agora com esse negócio de TikTok, enfim. E aí, eu falei pro Ricardo, Ricardo, o Ricardo sabe, eu não canto mal, vamos no karaokê, Ricardo. Aí ele falou assim, Luiz, vamos, mas... Aí eu falei, mas a gente podia chamar alguém, né, pô, porque primeira vez aí, vamos... se a gente for lá... Então eu vou fazer questão de ir nessa experiência. Boa. E assim, gente, quem tá vendo esse podcast, tem pessoas cegas que não tem problema com isso, vão sozinho mesmo, entre aspas, quebra a cara, aprende, faz... Cada um é cada um. São seres humanos, gente, não importa... Eu não acho que eu estou errado em pensar assim, ou Luiz, e nem que quem faz de outra forma... Tem, por exemplo, cegos que adoram ir danceteria sozinho. Isso. Eu não gosto por causa do barulho, mas se ele curte, se isso é bacana pra ele, ele também vai lidar com as situações. Eu sempre falo. A Lilian falou uma coisa que é muito que esses dias. Tem muitas pessoas que têm a mesma deficiência, mas todos nós somos seres humanos. Exatamente. E cada um tem a sua especificidade, tem a sua característica. Então, eu conheço mesmo uma amiga minha que adora ir em danceteria e não liga não, barulho. Já pra mim, cara, não... Gente, nosso tempo está indo. Eu queria que existe uma data próxima que a gente precisa falar sobre essa data. Aí eu queria que os dois falassem. Tá. Bom, dia 13 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Pessoa do Deficiente Visual, né? E em 1961, se eu não me engano, o Juscelino Kubitschek, ele promulgou essa data no Brasil. E é uma data que existe e a gente pode pensar no seguinte, é uma data para se comemorar, sim, porque houve muitas conquistas, houve muitas conquistas para o público com deficiência visual, como nós falamos há um pouquinho antes. Hoje a pessoa cega, na grande maioria dela, está inclusa, está estudando, está fazendo faculdade, está trabalhando, praticando esporte. Hoje em dia, os paradesportos, os jogos desse goalball que a gente acabou de falar aqui, e outros esportes são transmitidos pela TV, gente. Isso é um sonho nosso de que quem ama o esporte... Quando que eu, em 94, quando eu comecei a nadar, imaginaria que uma competição de natação ou de goalball ia estar sendo transmitida pela TV aberta e fechada, enfim, como é hoje. Então tem muita coisa para se comemorar, sim. É um dia muito importante para a gente estar lembrando e comemorando. Agora também tem muita coisa que ser feita ainda. Isso que é importante. A gente não pode achar que está tudo ruim, mas também que está tudo bem. Tem muita coisa que... Então tem que usar esse dia também como conscientização. Exatamente. Fala, Luiz. Eu vou nessa linha aí do Ricardo, porque muita coisa hoje em dia evoluiu, mas a gente ainda tem muito... Acho que a tecnologia vai vir para fazer muita coisa. Muita coisa para divulgar. Tem pessoas que realmente têm muitas barreiras assim, com a pessoa cega, que a pessoa cega... como que a pessoa... esses dias me perguntaram como que é a minha vida, gente. A minha vida é uma vida, né? Normal. Normal para mim. Sim. O meu normal. A sua vida é normal para você? Eu tenho muitos problemas. Mas é a sua vida, é o seu normal. A minha vida é o meu normal. Então, todos os dias tem uma situação diferente para mim lidar pela minha condição. Mas... todo dia eu saio, assim, tentando dar o meu melhor para poder superar essa dificuldade, essa adversidade, como todo mundo, né? Todo mundo tem suas coisas na vida, né? Conta, um dia que tá meio triste, eu queria fazer tal coisa e não dá.
assim, a minha vida é também isso. Mas a diferença é que a cegueira ainda, ela precisa de muita coisa para ser feita, mais divulgação, até para as pessoas entenderem muito como funciona várias coisas. E a tecnologia, como você falou, ele está vindo para somar cada vez mais. E hoje em dia, gente, eu tenho muitas ressalvas quanto à inteligência artificial, mas ela está vindo para dar um up aí na tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência visual. Então, gente, a descrição de imagem, você ouvir uma foto sem precisar perguntar, fulano, e essa minha foto aqui, a minha cara ficou boa? Cara, de olho fechado? Hoje em dia, você coloca ali na descrição, ela fala assim, eu sou carequinha, gordinho, barba por fazer, feio, não sei o quê. Você pergunta, ChatGPT ou sei lá, qualquer uma, como que tá? Vai falar, homem careca e tal. E esse homem, ele tá sorrindo, tá com o olho fechado? Esse homem está com uma aparência boa, olhando para frente. Então, eu já sei, essa foto tá boa, tá top. Legal. E não precisa ficar perguntando, fulano. Então, olha só, essa é uma barreira que, para mim, ela foi superada. Então, isso é muito legal. Então, a fala do Ricardo, quando fala que o dia é dia 14, Ricardo? Dia 13 de dezembro, dia 13 de sábado dezembro. Agora. Então, eu sempre penso, né, que quando a gente fala assim de dia da luta da pessoa com deficiência, dia do não sei o quê, vamos comemorar. E eu sempre tive um receio com a palavra de comemorar, né? Sempre pensando no pouco que a gente tem. Mas achei importante essa fala do Ricardo. Quando você chega num ponto de que você tem tanto avanço, você de fato poder falar assim, é um dia de se comemorar, né? Eu quero chegar um dia lá na frente e falar que eu estou comemorando o dia do autismo, o dia de doença rara, né? De chegar lá na frente e poder... Quero estar viva para isso. Eu acho que o nosso objetivo, quando a gente trabalha, a gente estuda... eu não sou pessoa com deficiência, né? Eu sou mãe de pessoa com deficiência. Então, só que a gente passa a viver essa realidade, que nem assim, eu falo que, graças a Deus, eu tenho oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. Talvez nem todo mundo queira e talvez nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Então, assim, eu queria agradecer muito vocês terem estado aqui comigo hoje. Queria agradecer muito por vocês fazerem parte da minha luta, eu da luta de vocês. Eu falo assim que a gente sempre sai daqui renovado, porque às vezes tanta coisa que eu, tendo a minha visão perfeita, eu não consigo fazer, que vocês fazem e eu não consigo. Então, eu não tenho habilidade para fazer. Então, assim, onde que está a deficiência, né? Porque quando a gente fala em deficiência, é como se você não enxerga, mas você consegue fazer da mesma forma. Então, assim, as pessoas tinham que começar a pensar dessa forma, porque a deficiência não te tira a tua qualidade, a tua capacidade. Ela te tira alguma coisa, mas que você vai suprir com outra. É verdade. Né? E isso não te faz diferente de ninguém, pelo contrário. Né? Quantas pessoas com deficiência que foram superação, que tiveram uma vida fantástica, nasceram, viveram e morreram bem. Né? Então, acho que, assim, para mim, vocês são só exemplo daquilo que a gente tem que ser. Né? De saber andar na rua sozinho. Como que anda na rua sozinho? Então, assim, eu tenho muita gratidão de um dia Deus ter falado para mim assim, olha, Lília, eu vou te colocar nesse meio porque eu quero que você aprenda com isso. Talvez eu tinha mais que aprender do que ensinar. Eu sempre falo assim que eu agradeço muito a Deus quando eu pego o meu celular com acessibilidade hoje e faço minhas coisas bancárias mesmo, vejo o que está acontecendo, pago minhas contas, consigo saber se tem algum problema, já vejo, já entro em contato, eu consigo resolver sozinho. E não que eu não tenha uma esposa que me ajude, uma filha, mas a questão de ter independência de poder fazer as coisas. E quando eu vou em algum lugar, faço uma compra e automaticamente eu consigo olhar no celular e ver o valor que deu, sem ter que dar o dinheiro e ficar rezando para a pessoa devolver o troco certo, porque é uma realidade, você tem que confiar. Então hoje em dia isso não acontece mais. E assim, Lilian, para nós, né, é uma oportunidade ímpar estar aqui, poder falar com o seu público. E, gente, é isso. Esse trabalho que a Lilian faz de dar voz
para as pessoas com deficiência, para as suas famílias, para os familiares e para profissionais que trabalham com pessoas com deficiência é muito importante. Por isso que eu peço mais uma vez, curtam realmente o podcast, cliquem lá no gostei, compartilhem e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada eu, Ricardo. Valeu. Eu que agradeço. Luiz, obrigado pela participação. Obrigado, Lilian. A primeira de muitas, adorei tá? muito participar e gostei muito de estar aqui, de poder falar para as pessoas, né? Poder estar aqui também no seu podcast, que eu acho maravilhoso essa oportunidade que você dá, né? Igual o Ricardo falou, a voz para as pessoas com deficiência. Então, eu já, né, sou seu fã e todo mundo que tiver, curta, compartilha. E é isso. Muito obrigado. Vocês são suspeitos. Mas é isso, pô. Mas obrigado, gratidão mesmo. Eu espero estar sentado aqui de novo para trazer novidade, falar de mais tecnologia. Temas tem bastante. Meninos, obrigado. Valeu. Beijo, obrigado.